Pronto, ó, a era dos vídeos tortos aqui no Plantão Brasil acabou. A minha esposa comprou um novo tripé, eu não tava achando, ela conseguiu comprar um novo tripé. Então agora o vídeo não vai mais ficar com o sofá assim, ó, igual nos outros vídeos. Ó, vamos falar aqui. O Bolsonaro estava fazendo uma dessas palestras pagas dele, ilegais, que ele está fazendo nos Estados Unidos. E aí, na última que ele fez essa semana, ele teve uma crise de choro durante o hino nacional. Logo, eles fazem assim: o Bolsonaro entra, aí toca o hino nacional, aí ele fala um monte de abobrinha, aí depois toca o hino nacional. Ele teve crise de choro 2 vezes. Quando começou, ele chorou um pouco, mas quando acabou, ele chorou copiosamente, crise de choro mesmo. E durante as falas dele, parecia que ele estava mais ou menos um velório. Ele falava, mas você via, eu vou mostrar aqui um trecho. Até algumas. Teve uma parte que viralizou nas redes sociais porque ele novamente prega golpismo. Mas você vê, se você analisar como está o Bolsonaro, você vê que é um cara completamente abatido. O Bolsonaro foi avisado por aliados essa semana que ele vai acabar preso. Aliados falaram para o Bolsonaro o seguinte: olha, no caso do Zé Yanomami, tem uma chance muito grande de decretarem a sua prisão e a gente vai tentar aí te blindar, mas a única blindagem possível, Bolsonaro, é você jogando aos leões gente do primeiro escalão do seu governo. Aí citaram nomes para o Bolsonaro: Braga Neto, Damares e Ricardo Salles. Se esses aí forem jogados aos leões, talvez, Bolsonaro, você consiga culpá-los pelos crimes ali, pelo genocídio Yanomami, e você não seja preso tão rápido, ou não seja nem preso. Mas tá muito difícil, viu? Muito, muito, muito difícil, porque a polícia vai conseguir provas de que foi tudo aí arquitetado. E aí lembra que nas conversas do Bolsonaro com seus aliados tem um monte de paranoia no meio. O Bolsonaro sabe dos crimes que ele cometeu, mas ele fala como se fosse inocente. Ele acha que a Polícia Federal vai persegui-lo, vai atrás de tudo, vai juntar coisa que não tem nada a ver para colocar provas contra ele, para acusá-lo de genocídio. Então, aliados avisaram, ó, vai dar ruim. Então, o Bolsonaro, ele aceitou um convite de entrevista que tinha sido feito para ele há um tempão, do Wall Street Journal. O Wall Street Journal, o próprio nome disso, é um jornal que tem lá em Wall Street. As duas jornalistas que entrevistaram são brasileiras, então a entrevista do Bolsonaro foi em português. Inclusive, divulgaram só um trecho em vídeo da entrevista. Eu vou colocar aqui um trechinho para vocês. Desculpa colocar bandido aí na sua tela, mas para você ver como o Bolsonaro já começa mentindo. Ele já começa a entrevista mentindo. Olha só. Vamos lá. Aqui. Vou até curtir sem querer. Que agora é o presidente da República no Brasil. Eu resolvi me afastar de lá para não ser acusado de nada e nem tumultuar o início do governo. Fui surpreendido, como o Brasil todo, os lamentáveis atos do dia 8 de janeiro. Né? E já sabia, né? Voltaram para cima de mim, como se eu estivesse coordenando, organizando alguma coisa. Não acharam, nem vão achar nada que... Eles dizem que não acharam, nem vão achar. Já acharam e vão continuar achando. A coisa tá ruim, bem ruim aí pro Bolsonaro na investigação dos atos do dia 8, mas o que foi avisado para ele de fato foi que a investigação Yanomami é pior ainda. Para você ver, ó, até o que a terceira semana de janeiro a gente falava aí dos atos terroristas e que isso ia colocar o Bolsonaro na prisão. De repente aparece uma acusação pior ainda. Olha, pior do que os atos terroristas, a tentativa de golpe de Estado, tem que ser uma coisa realmente muito bem fundamentada. E é o caso do genocídio Yanomami, que é muito bem fundamentado, um caso ali em que o governo Bolsonaro fez de tudo para matá-los. Aí o Bolsonaro resolveu dar entrevista. Ele começa a entrevista ali, você vê que um tom muito abaixo. Olha a diferença do tom. Eu vou te mostrar aqui o Bolsonaro no dia 11, e aí você compara com a entrevista em que ele fala que saiu do Brasil. Não, eu saí do Brasil para não atrapalhar o novo governo. É só para isso, gente. Olha esses lamentáveis atos do dia 8. Não tem nada a ver comigo. Ó, agora, vê a diferença dele para isso aqui, ó.
você vê que ele fala, não fomos eleitos aos olhos do TSE, quer dizer, ele continua questionando a eleição. Aí no fim da fala, ele ainda dá o que possa vir a acontecer comigo aqui ou no Brasil. Você vê que ele abre a possibilidade de prisão dele já nos Estados Unidos, porque, vamos lembrar, deputados e senadores americanos pediram diretamente ao Joe Biden e ao Departamento de Estado que abrissem, e ao FBI, que abrissem investigações contra o Bolsonaro. Veja bem, quando o FBI abre uma investigação, eles não avisam. Olha, estamos investigando o senhor Bolsonaro. Pode ter aberto a investigação já e não sabemos. Não sabemos. Então ele já abre ali a possibilidade, pode acontecer alguma coisa comigo aqui ou no Brasil. Quer dizer, ele não descarta ser preso nos Estados Unidos. Então para quem fala, Thiago, você tá otimista achando que o Bolsonaro vai ser preso. Veja, é o próprio Bolsonaro falando que pode acontecer com ele. Agora, no mesmo dia, olha só como é que estava o Bolsonaro minutos depois. Tá aqui, ó, o Bolsonaro chorando. Você vê que esse não é um cara que tá feliz, falando, tenho missão, vou pra cima. Não, esse é o cara que foi avisado, ó, vai ser preso. Tá chorando aí de lágrima, não? Você vê que a coisa tá ruim. Aí os bolsominions colocaram o vídeo falando, Bolsonaro se emociona ao hino nacional. Não, ele tá escutando o hino. É o momento em que ele para e pensa consigo mesmo. Ele fica, putz, eu vou ser preso, eu tô ferrado. Se eu não for preso aqui, eu vou ser preso no Brasil, o cerco tá fechando. É isso que se passa pela cabeça dele, viu? Aí ele dá entrevista ao Wall Street Journal. Aí ele é perguntado se ele faria alguma coisa diferente no caso da pandemia. Sabe o que ele diz? Que a única coisa diferente que ele faria é que ele não falaria tanto. Ele não falaria nada, deixaria só o ministro da Saúde falar. Só que ele omite o fato de que ele mudou o ministro da Saúde 4 vezes. E que o ministro da Saúde... O problema não era só mudar o ministro da Saúde ou só falar um monte de abobrinha, não. O problema era as atitudes do governo. Mudar o ministro da Saúde que queria seguir a ciência, colocar um que não queria, aí mudar o segundo porque ele não queria o protocolo da cloroquina do tratamento precoce, colocar um general ali. General agora que tá tirando foto com tem um cara que é ex-presidente do PT do Rio de Janeiro tirando foto com o Pazuello. Aí fala, não, a gente tem que acabar esses tempos de que petista e bolsonarista não pode confraternizar. Peraí, uma coisa é você tem aí um conhecido e tal, que era bolsominion, e você volta a falar com ele. Outra coisa é você confraternizar com um genocida, com um general que matou mais de 300 mil pessoas, como tá fazendo aí o o ex-presidente, sei lá, do PT do Rio de Janeiro. Olha, vergonha, vergonha. O cara confraternizar com o Otônio de Paula, que faz nem 3 meses estava ameaçando o Lula de morte, aí depois, na semana seguinte, o cara tira foto abraçado com o Pazuello. Eu fico assim, olha... Há coisas que não são perdoáveis. Essa é a verdade. Assim como o Bolsonaro. Ele já vai tirar foto com o Bolsonaro? Não dá. Pois bem, o Bolsonaro colocou ali o Pazuello para matar todo mundo. Então o Bolsonaro falar ou não falar não ia mudar nada do genocídio que ele fez ali durante a pandemia. Aí ele responde várias perguntas sobre o dia 8 de janeiro. Ele tenta minimizar os atos e falar que ele não tem nada com isso, apesar que a matéria, está em inglês a matéria, apesar das jornalistas serem brasileiras, a matéria vai explicando bem que o Bolsonaro tem culpa no cartório, que ele não quis desmobilizar ali o pessoal, os apoiadores dele continuavam na frente dos quartéis e que o silêncio dele incentivava, porque em nenhum momento ele falou, perdemos a eleição. O único momento em que o Bolsonaro admite perder a eleição foi nessa entrevista. Ele tá com tanto medo de perder que pela primeira vez ele admite que ganhou a eleição. Ele fala, isso é o processo eleitoral, às vezes a gente perde. Eu lendo ali em inglês, tudo... Até pensei, bolsominion, a maioria dos brasileiros não fala inglês, né? Bolsominion nem português fala direito, imagina inglês. Eu olhei e falei, pena que os bolsominions não vão ler isso aqui. Mas que pena que eles não vão ler isso aqui. O Bolsonaro lá na entrevista, pela primeira vez ele admite realmente que perdeu a eleição. Aí, ou seja, tá derrotado 100% agora, até a narrativa dele de que não, na verdade eu venci, que ele tava aí, dias atrás, foi pro espaço. Eu tô até agora pasmo que o Wall Street Journal não colocou um vídeo da entrevista para mostrar aqui os trechos dele falando. O único trecho que foi em vídeo foi esse que eu te mostrei aí, que eles colocaram no TikTok dele. Tá com nem 100 visualizações esse trecho aí, eu achei. Mas não colocaram mais nada em vídeo da entrevista. E aí, em determinado momento, ele diz que vai ao Brasil, mas que tem medo porque a qualquer momento, do nada, pode sair um mandado de prisão. Ele não foi perguntado, veja bem, ele não é perguntado na entrevista, Bolsonaro, está com medo de ser preso? Não.
Pergunta para ele sobre voltar ao Brasil. Ele diz que volta ao Brasil em março, mas que a qualquer momento pode sair um mandado de prisão e que ele tem receio. Peraí, mas o cara só pensa em prisão. Só pensa em prisão, ele só pensa em ser preso. É isso que passa na cabeça do Bolsonaro 24 horas por dia. Um cara que tem crises de choro em público, continua tendo crises de choro em público. O cara tá com depressão, que vai lá palestrar porque é a única maneira aí dele ganhar dinheiro em dólar, dos otários bolsominions. E aí, ilegalmente, vamos lembrar. E aí deu a entrevista em pânico, porque foi avisado essa semana. Ele foi avisado, viu? Aliados do Bolsonaro avisaram. E os aliados estão usando uma estratégia para falar com o Bolsonaro agora, nas alguns veículos de mídia, que quando eles os poucos que têm o WhatsApp novo do Bolsonaro, que os antigos ele deletou a conta, quando falam com ele, ninguém pergunta para ele quando ele vai voltar para o Brasil. Ninguém. Porque descobriram o seguinte, quando alguém pergunta para ele, ô Bolsonaro, tem plano de voltar para o Brasil? Sabe como é que ele responde? Ele fala, por que você quer saber? O que você quer saber? Vocês estão planejando alguma coisa contra mim? Aí ele começa a ficar paranoico. Só que o cara que é paranoico e é um pouquinho inteligente não mostra paranoia. E ele pergunta, vai voltar quando pro Brasil? Aí pela cabeça dele passa. Esse cara quer saber por quê? Porque eles querem armar a operação da polícia contra mim? O cara que é paranoico e inteligente não fala, simplesmente desconversa. O Bolsonaro não, ele é paranoico burro. Ele vai lá e fala para as pessoas a paranoia dele. Aí fica todo mundo assim, opa, vamos ter cuidado agora para conversar com o louco no WhatsApp, porque se contrariar o louco, se falar alguma coisa, o louco dá piti, dá ataques de loucura via WhatsApp agora. Já deu com o Valdemar da Costa Neto inúmeros, já deu com os filhos e com vários interlocutores. Alguns ex-assistentes do Bolsonaro falaram já para a grande mídia, ó, conversa com o Bolsonaro só sobre trivialidade, não dá para conversar sobre nada sério que ele fica paranoico no mesmo instante. O Bolsonaro só pensa em ser preso. Ou seja, no caso, ele pensa em tentar evitar a prisão, mas o que tá na cabeça dele é isso, vou ser preso, vou ser preso, vou ser preso. Pois é. Se ele tá sentindo assim, quem sou eu, Thiago, para falar que não? Ó, Bolsonaro, continue assim, que é exatamente isso que vai acontecer. Você vai acabar preso. O caso do Zé Nomami, teve a operação da Polícia Federal hoje. Hoje teve uma operação da Polícia Federal sobre ouro ilegal. É engraçado, a grande mídia deu a notícia sem fazer a ligação, que essa operação da Polícia Federal de hoje tem ligação com a investigação do caso do Zé Nomami. Simplesmente deram a notícia de que a operação contra a venda de ouro ilegal. Pô, 2 bilhões em ouro ilegal. Foram tirados de onde? Da Amazônia, ali, exatamente fruto de genocídio. O que a grande mídia tá... o caso do Zé Nomami parou de ter um destaque muito grande nos últimos 5, 6 dias na grande mídia, você deve ter percebendo. O que a grande mídia está fazendo é o seguinte, estão abafando um pouquinho o caso, porque descobriu-se a ligação do presidente do Banco Central com esse caso. Porque o Banco Central comprou 39 bilhões de reais em ouro. Comprou ouro de quem? De empresas que têm a autorização do Banco Central para vender ouro. Só que algumas dessas empresas claramente estão junto com os garimpeiros ilegais. Ou seja, o Banco Central comprou 39 bilhões em ouro, da qual boa parte disso, e aí não se tem estimativa, mas investigação vai chegar nisso em algum momento, é ouro ilegal. Então imagina, estavam lá matando, cometendo genocídio, aí vai o Bolsominion, que fazia parte, deve fazer até agora, parte do grupo de ministros do Bolsonaro, que ficava enviando lá no grupo estatísticas de que o Bolsonaro ia ganhar a eleição, ele comprou pelo menos alguns bilhões de reais em ouro ilegal, quer dizer, ele estava financiando diretamente com dinheiro público do Banco Central do Brasil os genocidas. E aí a grande mídia, que está numa defesa insana do atual presidente do Banco Central, insana, eu vi o Gerson Camarote no Globo News, olha que jornalístico esse cara, que nojo, falando o seguinte, que primeiro ele falou que os juros a quase 14% ao ano, isso é normal, deveria realmente ser assim, só ele fala isso, nenhum economista sério diz isso. Aí ele dá um monte de palpite, fala que olha, não pode ter uma meta de inflação maior, os juros têm que continuar dessa maneira, é assim que a economia vai, tá? Gerson Camarote, jornalista, fala isso. Formação do Gerson Camarote, jornalista. Entende alguma coisa de economia? Nada. Só fala o que o patrão manda falar. Pau mandado da pior espécie. É o que acontece. Logo depois ele fala um monte de abobrinha, dá um monte de palpite baseado em nada, assim, puxar o saco do presidente do Banco Central sem... que cúmplice aí de genocídio. Sem pudor. Sabe o que ele fala? Olha, o Lula devia parar de dar palpite porque isso não é papel do presidente da República. Essa tem que ser uma discussão feita apenas entre técnicos.
Falou o não economista, não técnico, sabe nada, Gerson Camarote, que tinha acabado de dar um monte de palpite baseado na conta bancária dele, no que o patrão dele manda falar. É isso. O patrão dele manda falar, ele vai lá e fala. É isso. E aí o presidente da República, eleito por todo mundo, não pode dar palpite. Essa é a Globo aí. Então, abafaram um pouquinho o caso Yanomami nos últimos dias, porque está se descobrindo que o Bolsonaro, presidente do Banco Central, é cúmplice também de genocídio. E o Bolsonaro foi avisado o seguinte, ó, não no caso do Campos Neto, mas no caso de ministros importantes que estão envolvidos nisso aí, é o seguinte, o Bolsonaro, ou os ministros vão pra fogueira, ou vai você, mas provavelmente vão todos juntos. É isso que vai acontecer. E lembre-se, Bolsonaro, ele sabe disso. Os ministros estão lá em Brasília, ex-ministros, né, agora todos eles são parlamentares, estão em Brasília nesse exato momento, enquanto eu gravo o vídeo, e no momento enquanto você estiver assistindo. Eles estão em Brasília, sabe fazendo o quê? Articulando para que eles não sejam responsabilizados depois. É isso que eles estão fazendo. E o Bolsonaro não está. Ele está nos Estados Unidos isolado. E quando a Damares está lá em Brasília, de sorrisinho, com todo mundo articulando para não ser presa pelo genocídio, indiretamente, o que a Damares está fazendo, diretamente, o que ela está fazendo é jogando o Bolsonaro aos leões. Porque muita gente vai ser presa e não tem como alguns se salvarem sem que outros vão direto para a fogueira. Minha opinião aqui, Thiago, ninguém vai se salvar. Vai Damares, vai Ricardo Salles, vai Sérgio Moro e o Flávio Dino tá com sangue nos olhos. É assim que eu gosto de ver o Flávio Dino. Com sangue nos olhos, assim, ó, direto para dar o bote. Veremos aí os próximos passos. Peço aí a sua inscrição no canal. Falou!